Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Como é ao vivo, aqui é boa noite para o YouTube e para o Facebook, mas também fica para quando forem assistir em outro horário, o meu desejo de uma boa e verdadeira noite, dia ou tarde. Vamos começar também aqui pelo Instagram, verificando a conexão, e aí a gente vai começar no conteúdo de hoje aqui no canal Personal to Life, mais uma vez, comigo, Thiago Tunes, fundador desse projeto, que é para ajudar personal trainer e professores de educação física a conseguirem clientes, 5 clientes por mês para trabalhar de forma personalizada e com todo um corpo por trás para poder ajudar a atender com excelência e ter esses clientes cada vez mais satisfeitos dentro da sua agenda, dentro da sua clientela, para você poder ter cada vez mais alunos bons, não só em número, né, mas em qualidade. Então eu agradeço, desejo boa noite a quem está entrando aí ao vivo, uma boa noite pessoal do YouTube, Facebook e aqui no Instagram também. E trazemos hoje, eu, Thiago, trago mais um conhecimento hoje para agregar nessa ideia principal de conseguir clientes para o personal trainer em qualquer área de educação física, seja ela em artes marciais, seja ela em natação, seja ela em tênis, judô, seja ela no trabalho de musculação. Muito boa noite, Antô, muito obrigado pela presença. Seja ela em qual área for, porque as técnicas elas podem ser utilizadas dentro de qualquer trabalho personalizado em qualquer área da educação física. E então ter essas ideias, esses insights, vai ajudar muito a profissionalizar a carreira, a profissionalizar ao longo do processo de atuação como personal trainer, aplicando treinamento personalizado. E hoje eu trago mais um conteúdo para vocês que são 6 coisas que o personal trainer precisa saber e rápido. Por que que eu fiz a questão de colocar esse adendo no final e rápido? É realmente por uma questão de urgência em caráter de profissionalizar o treinamento personalizado, profissionalizar a carreira de personal trainer. Por isso eu fiz questão de colocar esse adendo e rápido. Porque são coisas que alguns profissionais de educação física já sabem, ou escutam, ou já fazem, mas que a maioria dos profissionais, eu digo a maioria pela atenção e preocupação que eu tenho em conversar com as pessoas que eu encontro no dia a dia, em conversar com o personal trainer no dia a dia. Eu procuro fazer esse tete a tete também, como eu prezo muito aqui, falo para você, profissional de educação física, ter o seu produto presencial e ter o seu produto online. E para isso, essa comunicação presencial e online, ela é necessária. E eu também entro em contato com alguns personal trainers via direct, via Facebook, para conversar algumas dessas coisas. E, como disse, a maioria deles não sabem as aplicabilidades dessas 6 coisas que o personal trainer tem que saber e rápido. Porque se não souber, ou se souber e não aplicar, há um grande risco da carreira ter momentos prejudiciais. E aí, no discorrer desse bate-papo de hoje, vocês vão entender o porquê que estou dizendo isso, de se tornar algo pernicioso, algo problemático para o personal trainer se não aplicado rápido e corretamente, né, dentro dos métodos. E aí, com a minha expertise de mestre de ciências da saúde e especialista em prevenção e reabilitação de lesão, a gente agrega essas informações para poder fazer essa atuação que nada mais é, vocês vão perceber que é uma base para o personal trainer começar atuando corretamente. E quando eu digo corretamente, é apenas no sentido de ser de uma forma profissional. Não é que tenha a forma certa ou errada, tem apenas a forma profissional, a forma não profissional, tem a forma que vai fazer você conseguir escalar o seu negócio
e tem a forma que vai fazer você conseguir ficar refém do seu negócio. E muitas vezes até pensando que seria melhor fazer qualquer outra coisa menos da aula de treinamento personalizado, e que eu posso garantir para vocês, fazendo corretamente, e não é uma forma fácil, difícil, é uma forma fácil de se fazer e de rápida aplicabilidade, por isso fiz a urgência aqui do rápido. O profissional de educação física vai ter grande sucesso dentro da carreira de treinamento personalizado, como personal trainer. E aí você, profissional, personal trainer, que ainda não começou a atuar na área ou está atuando pouco, com poucos clientes ainda, e tem bastante disponibilidade ainda para organizar essa agenda, e aí vem já a primeira dica do processo, que não são as 6 coisas que o personal trainer precisa saber rápido, mas é uma dica muito importante. O profissional, o personal trainer, é imprescindível que ele tenha agenda. E aí vocês vão entender que a primeira coisa que eu vou falar no nosso processo daqui a pouco vai entender o porquê o personal trainer precisa ter a agenda. Então você, profissional, que ainda não tem clientes ou que tem poucos clientes, você precisa ter uma agenda definida de trabalho. Isso vai propiciar e facilitar muito a aplicabilidade dessas 6 coisas importantíssimas que o personal trainer tem que saber e rápido. E aí você, personal trainer, que começou a carreira meio que, porque me indicaram, eu não sabia o que fazer, fui lá e comecei a fazer de qualquer jeito, comecei a dar aula, vou dizer para você que corre um grande risco, apenas por uma frase que eu gosto sempre de falar algumas frases, né, que parecem clichês, e algumas delas até são antigas, porque eu já tenho bastante idade, perto de muitos profissionais aí da área, mas tá aqui a frase, né? O que começa errado vai dar errado. Então a ideia é realmente aprender a saber isso e rápido para começar corretamente. Então você, profissional que já começou meio degringolado aí e tal, esse conteúdo vai poder te ajudar se você estiver afim de fazer mudança, se você estiver afim de proceder da forma que vai ajustar o profissionalismo na sua carreira. Como disse em relação a certo e errado, aí vai avaliar a vida da pessoa, o certo e o errado, só o futuro vai dizer. Mas a forma profissional e a forma não profissional são métodos que direcionam esse processo. Então, você profissional de educação física que está nesse momento, esse conteúdo aqui é para você, é uma oportunidade imprescindível. E eu vou dar um adendo também aqui, o pessoal do YouTube, Facebook e aqui no Instagram, esse conteúdo de hoje não vai ficar gravado por hora, então o pessoal que está no ao vivo vai conseguir agregar mais informações, e eu sempre gosto de dizer, né, para a gente fazer o nosso cérebro entender esse processo que a gente está ouvindo, escrever é uma forma muito produtiva de somar o aprendizado. E aí, se você tiver oportunidade, para você quase gabaritar no aprendizado, né? Que uma técnica famosa de aprendizado é a técnica da pirâmide. A base da pirâmide, onde você mais aprende, é ensinando as pessoas. Então, você escuta, você anota, e aí você ensina algum outro personal trainer que você escutar aqui hoje, que aí vai ajudar, vai agregar, e você vai aprender mais ainda. E aí, existem alguns processos dentro dessas coisas que iremos debater aqui hoje, iremos conversar, que estão relacionadas diretamente a oportunidades. Porque muitos profissionais também que eu converso, que estão para começar a carreira, nem enxergam o trabalho personalizado como uma oportunidade. Porque muitas vezes a pessoa ou treina ou faz aquele exercício físico e aí começa a falar para outras pessoas do lado, mistura parte técnica com apenas a vontade de ajudar, e aí nem sabe que pode fazer daquilo um negócio. Então, saber como iniciar nesse processo, e essas 6 coisas que vamos debater aqui agora, nesses momentos, nesses minutos, ela vai ajudar a entender que isso é uma oportunidade fantástica para o personal trainer. Como eu sempre digo, e vou ressaltar aqui, quem me acompanha sabe disso, o primeiro pilar é ajudar as pessoas. E aí, muitas vezes, no achômetro, você está ajudando a pessoa. Mas o segundo pilar é você receber por isso, porque você investe na carreira, investe na graduação, investe em cursos, investe em métodos
como os profissionais que já passaram pelo método Personal to Life e investem e merecem serem valorizados, e nessa valorização existe a remuneração para isso. Então, você, profissional de educação física, personal trainer, vai enxergar essas 6 coisas como uma grande oportunidade de atuação de uma carreira profissional. E aí, eu vou descrever aqui para vocês uma história bem interessante que ilustra esse processo dessas 6 coisas, dentro de um conhecido meu, não era nem um amigo, mas que ele sempre dizia para mim que estava começando a trabalhar e para poder ter bastante aluno, ele escolheu cobrar mais barato. E eu tive um contato com ele por um período curto, e ele, em pouco tempo, assim, ele encheu a agenda dele, ele dava aula desde as 6 da manhã até as 11 da noite, e em pouco tempo ali que eu tive contato com ele até falou para mim, ele falou assim, Thiago, eu tive até uma ideia, eu vou atender clientes em 45 minutos, então 3 horas, eu vou fazer ali quase 3 aulas, e ele cobrava muito baratinho para isso, bem mais barato do que outros profissionais onde ele trabalhava. E aí, no fim das contas, alguns clientes, como viam ele com muito aluno, entendiam naquele primeiro momento que é aquela coisa que a gente fala, eu falei esse final de semana, hoje para o meu filho, né? Fui buscar ele na escola e aí a gente estava voltando para casa e no decorrer do caminho tinha um restaurante de esquina e tinha uma fila grande fora, né? E ele falou assim, pai, será que esse restaurante é bom? Eu falei para ele assim, eu falei, filho, nunca vim, mas pela premissa de que tem bastante gente aqui, e não era só naquele dia, tem bastante gente vários dias, pode ser que seja bom. Ele falou, mas é perto da escola. Eu falei, mas mesmo assim, se não fosse bom, nos primeiros dias as pessoas que comessem já iriam perceber e não iriam voltar, e muito menos indicar. E aí, dentro desse processo, eu falei para ele, falei, mas tem um porém, ali tem uma placa que olha o preço. Esse preço aqui também, ele está abaixo do mercado da região. E ele falou, puxa, pai, é verdade. Eu falei, isso chama atenção. Então, esse meu conhecido, ele chamava atenção pelo número de clientes que ele tinha, que aí iam perguntar para os clientes dele ou para ele sobre valores, e ele sempre procedia da forma assim, ele colocava sempre o preço em primeiro lugar, né? Uma orientação e uma dica que é sempre dada, inclusive aqui dentro do método Personal to Life, de nunca se falar o preço antes de você falar os seus valores. Quais são os seus valores? Toda a promessa que você tem para dar no seu método, todas as possibilidades que você tem para ajudar esse cliente a chegar nos resultados, de todas as formas, aquele objetivo que ele tem, que ele precisa chegar em algum resultado, que você conhece ciência aplicada, pesquisa, estudos científicos para poder ajudá-lo naquela necessidade, naquela dor dele, e que você vai conseguir em X tempo entregar aquelas necessidades que ele tem. Você já agregou nessas frases que eu coloquei para vocês aqui em 40 segundos, já colocamos um monte de valor que pode ser moldado para vários produtos do trabalho, da atuação do profissional de educação física. Então, você mostra primeiro o valor, aí depois disso, mostrando o valor, se possível até, com 2 perguntas mágicas que eu falo ao longo de alguns conteúdos nossos aqui, perguntar se a pessoa gostaria de fazer uma aula experimental. E na aula experimental, você fazer a forma correta, o passo a passo da aula experimental, e eu tenho um conteúdo aqui também sobre como fazer uma aula experimental que te ajude e que não te atrapalhe, porque a aula experimental, se não for bem feita, ela pode te atrapalhar e muito. E aí você fazendo uma aula experimental usando os gatilhos mentais, gatilho de autoridade, gatilho de prova, o gatilho de escassez, gatilho de antecipação com esses clientes, você vai envolver ele e mostrar valor. E aí depois você vem com o preço. Mas estamos contando a história desse meu conhecido que cobrava baratinho e fazia várias aulas, ele era lotado da agenda dele, e ele corria para lá e para cá, muitas vezes não tinha nem tempo de treinar. E aí ele começou a demonstrar ali uma estafa nesse pouco tempo que eu estava com ele, e eu, depois de um tempo, eu perdi contato com ele direto. Mas, vir a saber, e por isso estou contando essa história, que depois de um tempo,
esse profissional, ele, entre profissionais conhecidos, né, no nosso métier ali de amizade, nosso métier de colega de trabalho, ele estava reclamando que não tinha tempo, cara, de sair com a família, que estava sem tempo de conseguir estudar mais. E aí ele começou a se atrasar dentro das técnicas de treinamentos novos, na qual outros profissionais mostravam mais robustez, cobravam mais pelo trabalho, mostravam resultados melhores em alguns clientes. E esse professor, ele começou a perder aluno. E aí ele ficou num duelo ali, né? Tento conquistar mais isso. Aí já, como eu não tinha muito contato direto com ele, outros profissionais me falavam que ele falava assim: puxa vida, será que eu arrumo outro personal? Outro cliente? Será que eu corro atrás de me inovar, de fazer um curso? E aí uma coisa que é importantíssima, algumas agências de estudos de consumidores dizem que os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos inovadores. E aí tem das 6 coisas que eu vou dizer aqui para vocês, uma delas é essa: a gente tem que causar inovação. A gente vai chegar ali, mas já estou dando um spoiler. E aí imagino eu, não sei o desfecho, porque não me aprofundei muito, mas não sei o desfecho desse professor. Deve estar dando aula ainda. Se a lição serviu, que ele começou a perder cliente, ele viu outros personagens conseguindo clientes cobrando mais, então os outros personagens acabavam ganhando a mesma coisa que ele, trabalhando menos. E aí é outra frase maravilhosa, né? Se você quer ganhar mais trabalhando mais, você vai perder o tempo. Mas se você quiser ganhar mais trabalhando menos, aí é o segredo do futuro profissional, né? E, novamente, entendamos, ser profissional na área envolve esses poréns, né? Para a gente ser um bom profissional, a gente precisa viver. E viver tem a ver com a família, tem a ver com Deus, quem é temente a Deus, tem religião, tem a ver com momentos de lazer, tem a ver com momentos de descanso, momentos de tranquilidade. E hoje, por exemplo, eu me dou ao luxo de usar alguns gatilhos de escassez, mesmo em momentos que eu não estou fazendo nada. Então, uma dica muito bacana, muito importante, que assim, eu separo bem meu dia, tenho minha agenda e eu tenho meus momentos de tranquilidade. E aí já aconteceram alguns casos de receber uma mensagem interessado no meu trabalho. E eu poderia parar o que eu estava fazendo tudo aquilo agora e falar: é trabalho, né? Vou ganhar dinheiro, pegar e parar tudo que eu estou fazendo e fazer o processo de venda, o script de venda para vender para aquela pessoa. Algumas vezes, com o gatilho da escassez, o que eu fiz com essas pessoas? Eu mostrei para elas o seguinte: falei, olha, eu agora não estou podendo explicar como são em detalhes o processo, mas tal horário, em tal dia eu posso te chamar. Geralmente eu deixo para o dia seguinte. E aí eu mostrava nesse processo que eu estava ocupado, que naquele momento eu estava ocupado. E eu estava mesmo, porque na minha agenda, na minha organização, eu tinha aquilo definido. Relaxar, seja assistindo um filme, seja assistindo uma série. E não parei, apenas mandei essa mensagem mostrando a importância que eu tenho na minha organização. E isso, direto ou indiretamente, a gente mostra para as pessoas essas importâncias, essas nuances. Direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, vai ficar na pessoa: puxa vida, o cara é importante, hein? Tá? Não pode falar comigo agora. Isso fica na cabeça das pessoas, mas da forma correta, de uma forma que você se organizou. Poucas pessoas aceitam e entendem quando você se organiza e dentro da sua organização você coloca momento de lazer. Esse é o meu momento de lazer. Inclusive, existem até algumas ações inovadoras, em especial lá nos Estados Unidos, né? O brasileiro importa bastante coisa dos Estados Unidos. Tem algumas que funcionam, tem muitas que funcionam, tem algumas que não. Mas, por exemplo, eles estão, alguns coachings, em especial até da parte de exercício físico, estão separando o dia das pessoas, dos alunos, dos clientes. Então, esse momento você treina, esse momento você brinca com o seu filho, esse momento você assiste um filme. E nada mais é do que uma organização que muitas pessoas não conseguem fazer, exatamente pela falta de hábito. E quando você demonstra isso para algum possível cliente, você já mostra uma organização. Mas muitas pessoas não vão entender se você escrever: olha, eu não posso falar com você agora que eu estou assistindo um filme. Por quê? Porque as pessoas, por não se organizarem para assistir um filme,
eles vão no aleatório, tô na preguiça, não vou fazer nada mesmo. Quando a gente se organiza, a gente entende quem é organizado. E aí, por isso que estou dando essa dica de faça esse gatilho de escassez ali naquele momento. Estou escasso nesse momento. E aí, dentro desse processo, também no consciente ou no inconsciente das pessoas, fica uma questão de que o escasso ele é mais importante. O escasso ele é mais valioso. Por exemplo, se eu virar para você, eu gosto de tênis. Eu não tenho coleções de tênis, mas conheço pessoas que têm coleções de tênis. E aí eu pergunto para vocês, se você gosta de um tênis, eu gosto de um produto, e é lançado um produto limitado, escasso, qual que vai bater a vontade no seu coração de querer ter? O que tem um monte de unidade ou o que tem edições limitadas, uma edição limitada? Sacou agora por que as indústrias dos tênis fazem, as indústrias em geral fazem produtos limitados? Porque existe alguma coisa aqui na mente do ser humano que gosta do escasso, gosta do que é personalizado, gosta do que é limitado. Por isso, essa importância dessa organização de agenda e poder mostrar para o possível cliente essa oportunidade de que você é uma pessoa organizada e você é importante e você é escasso. Não exatamente falando o quê, porque muitos não entendem, mas você mostra exatamente dessa forma. Dadas essas dicas que já foram importantíssimas aí para a construção desse processo de 6 coisas que o personal trainer precisa saber e urgente, vamos direto ao ponto aqui e vou falar para vocês já a primeira. Qual que é o primeiro ponto? Ter agenda vazia é uma coisa que o personal trainer precisa saber, que é uma faca de 2 gumes. O que significa isso? É de antigo também, né? Faca que corta para os 2 lados, né? Ou seja, são 2 possibilidades que uma pode ser boa, outra pode ser ruim. Em que situação eu tenho aquele papo, né? Eu tenho uma notícia boa ou uma notícia ruim? Qual que você quer primeiro? Geralmente eu peço a notícia ruim primeiro, né? Para já dar logo o baque e depois vem a notícia boa para aliviar, né? Qual é a notícia ruim de você ter a agenda vazia? Se você ter a agenda vazia e você não for organizado, não tiver os horários na qual você quer trabalhar com presencial, com mentoria, horário de lazer, horário de estar com os filhos, horário de brincar com a criançada, horário de você passear, horário de sair com a namorada, com a esposa. Se você não tiver organizado isso, ter a agenda vazia vai fazer com que você aceite o aluno na hora que ele achar melhor, aceite o aluno em uma condição na qual você, tô com horário livre mesmo, posso dar aula para ele a qualquer momento. Numa característica desorganizada. Você não vai falar para a pessoa, pode ser em qualquer horário mesmo. Se falar, pior ainda, que já deixa explícito a desorganização. Agora, se você organiza o horário e dentro de um bate-papo, de uma anamnese ali, você vê as necessidades da pessoa e organiza o horário para ela treinar dentro daquilo que ela pode, você limita aquele horário determinado, porque a pessoa vai te contratar pelo seu tempo. Então, essa é a primeira coisa que o personal trainer precisa saber urgente. E aí, personal trainer, se você já começou dessa forma, tenho certeza que está passando por dificuldades como, puxa vida, quando eu comecei, eu repunha a aula para o aluno em qualquer horário, a qualquer dia, a qualquer momento. Eu estava com aquele horário organizado naquele dia com aquele aluno e marquei de, por exemplo, ir no mercado, ir no dentista, ir no médico, ir em algum lugar e o aluno não pôde, e ele só podia no horário que eu tinha compromisso. E aí, no fim das contas, como eu tinha agenda vazia, eu acabei cedendo, desmarquei meu médico, desmarquei meu dentista, desmarquei o mercado, desmarquei sair com meus filhos, desmarquei com a esposa e colocou o cliente em primeiro lugar. Gente, o cliente ele tem que estar em primeiro lugar dentro das nossas regras. Então, nesse ponto, ter agenda vazia é uma notícia ruim. Agora, como ter agenda vazia é uma notícia boa. Você tem a oportunidade de colocar o cliente dentro da organização. Então, primeiro você fez a agenda, está organizado, coloca o cliente dentro dessa organização. E aí você colocou o cliente dentro dessa organização, você vai deixar explícito as regras para esse cliente. Olha, por exemplo, uma regra que a gente utiliza no método Personal to Life. Reposição de aula é feita somente com aviso 24 horas antes do horário combinado. Ou seja, se a pessoa avisou no dia, professor, eu não posso hoje às 7, você pode às 9? Não, não posso. Gente, lembra que eu falei, mesmo que a agenda vazia, o gatilho da escassez. Eu tenho já a organização. Qual que é a organização? Tiago, eu não tenho aluno ainda. Não, não tenho. Mas você já organizou a agenda. Então, aquele horário, sabe para que é? Para possíveis alunos. Então, você não vai falar isso para o cliente, óbvio. Mas você, na sua cabeça, já sabe. Fala, olha, puxa, já tenho compromisso para esse horário.
E aí, dentro desse horário, você pode prospectar outros alunos, você pode fazer um conteúdo na internet para poder pensar em agradar novas visitas e trazer novas pessoas para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o seu YouTube. Ou seja, você tem essa possibilidade. Então, é nesse lado que a agenda vazia é boa. Então, essas são as duas notícias dentro da agenda vazia. Um segundo ponto, uma segunda coisa que o personal trainer precisa saber ir rápido, cuidado com essas reposições de aula. Já estou falando da primeira coisa, juntando a segunda coisa. Por quê? Se você acostuma o seu aluno a repor a aula a qualquer horário do dia, a repor qualquer aula que ele falte, você vai ficar amarrado com ele em 2, 3 dias da semana que você teoricamente organizou, mas se você afrouxa essas regras, o cliente vai entender que fala, puxa vida, eu posso faltar a qualquer momento e eu posso, ele repõe para mim mesmo. Então, a pessoa não se esforça, gente. Lembra, a pessoa dá mais valor para aquilo que é escasso. Então, você dificulta nesse processo a vida do aluno. Dificulta nesse sentido. Isso daí tem um procedimento bom dentro dessa questão toda. Você mostra organização para o seu cliente. Você mostrou organização para o seu cliente, fica mais fácil você se tornar uma autoridade dentro do processo, porque quem é organizado tem mais facilidade de ser profissional. A organização está dentro do profissionalismo. Existe até uma frase dentro do mercado financeiro, uma área que eu gosto de estudar também, que diz assim: a organização traz ROI. ROI, o que é ROI? É o resultado antes do investimento. Então, que resultado que ele é trazido fora o investimento? Quando a gente é organizado, a gente aumenta esses nossos resultados. A gente aumenta essa nossa receita antes dos investimentos que nós fazemos, porque a gente investe certo, está organizado, porque a gente tem o retorno correto. E quando a gente profissionaliza o personal trainer, o treinamento personalizado, e nós somos organizados, nós demonstramos profissionalismo. Certo, personal trainer? Terceira coisa que o personal trainer precisa saber e rápido, urgente. Eduque o seu cliente sempre. Como educar? Você vai ter sempre, quando você iniciar com o seu cliente, um processo de direitos e deveres. E aí existe uma outra frase muito bacana que é minha casa, minhas regras. Ah, Thiago, mas e se eu mostrar as regras para o cliente e ele não gostar? Bom, primeiro ponto. Você vai mostrar valor. O valor, primeiro, você mostra os direitos da pessoa, do cliente. Você mostrou todos os direitos que ele tem. Os tempos que ele terá seu de disponibilidade para contato via WhatsApp, as possibilidades que você vai dar para ele em relação à reposição de aula de forma educada. Se você explicar para ele direitinho que você vai ter um começo, um meio, um fim de um processo para dar resultado para ele. Isso é direito dele. Ele está contratando um serviço que ele quer algo. Você vai dar esse algo para ele, então isso é um direito que você pode mostrar para ele. E aí você demonstrou os direitos, vem os deveres. Quando vem os deveres, você fez esse processo, se você tem bons direitos e você mostra os deveres, a pessoa não aceita, aí vem uma sugestão minha. Esse não é um bom cliente para trabalhar com você. Ele vai te dar trabalho, não vai te pagar direito, vai reclamar e vai atrapalhar, não vai fazer os treinos corretamente, você não vai dar resultado para ele, ele vai ser um cliente que a gente brinca, né? O cliente caroço, ou seja, está comendo a fruta lá, morde o caroço, atrapalha aquele momento de prazer. E aí, cliente caroço não queira ter na sua agenda, gente. Parte para uma outra. E aí você vai mostrar os deveres e vai educar o cliente. Isso é uma coisa que você precisa saber rápido. Eduque ele dentro das suas regras. Se ele aceitar, você vai ter um trabalho muito bacana a fazer, você vai trabalhar mais motivado. O cliente, você vai conseguir deixar ele mais motivado, porque se ele entrar nas suas regras, imagino eu que se você já tem um método, e o método Personal to Life envolve esses direitos muito bem para que o cliente tenha resultado e fique satisfeito com esses resultados, com o resultado que ele precisa e com o resultado que ele quer, que são duas coisas diferentes. Feito isso, essa terceira coisa está sanada. A quarta coisa que o personal trainer precisa saber é estudar técnicas novas sempre. Lembra que eu falei ao longo do conteúdo aí sobre essa questão de inovação? E aí você tem, claro, baseado no perfil dos clientes que você tem ou pode vir a ter.
tanto no online quanto no presencial, se você tem clientes ali que precisam emagrecer. E aí apareceu uma técnica inovadora com pesquisas científicas e você não foi atrás. E aí o vizinho do lado começa a aplicar. Esse cliente, ele pode ou não olhar o outro personal trainer, olhar o outro trabalho de uma forma diferente. E aí você, muitas vezes, que está prospectando alguns alunos na internet, no presencial, e está mostrando trabalho, está mostrando direitos, está mostrando deveres, se você não tem métodos inovadores para responder a necessidade daquele cliente, e você preparou todo o terreno, mostrou a necessidade para ele de treinar. E aí você não faz o processo de venda correto, em especial até com esse processo de inovação, de mostrar para ele que você tem a ferramenta ideal para atingir o objetivo que ele quer. E ele viu no outro que o outro tem, o que você fez? Você preparou o terreno para ele contratar outro profissional. Você preparou o terreno direitinho. Você só não tinha uma coisa, a inovação para vender para aquele cliente. Então, uma coisa que você precisa saber urgente, para quê? Para não perder venda. Para não perder venda, para não perder clientes. E aí vai entrando o cliente cada vez mais na sua agenda. 5. A quinta coisa que o personal trainer precisa saber urgente e rápido. Colocar em prática tudo isso que você conhece primeiramente em você. Gente, se você não aplica em você a oportunidade que você tem para dar para outros clientes, você não sabe o que ele vai sentir. Ah, Thiago, mas eu leio vários artigos científicos e lá mostra o resultado que vai dar. Eu entendo que eu já estudei, li conclusões de trabalho, meta-análise, revisões bibliográficas. Então é isso mesmo. Mas você esquece que o seu cliente ele é único. E quando você utiliza esses treinamentos na qual você vai aplicar para os seus clientes, aí entra uma coisa que vem, a última que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Você não sabe exatamente o que o seu cliente vai sentir na pele. Você não sabe. Então, aplique em você em primeiro lugar. Saiba o que o cliente vai sentir na pele. E aí tem histórias interessantes, né, de personal trainers que eles engordaram, comeram bastante fast food, engordaram, e aí depois fizeram um processo de emagrecimento, treinamento, dieta, e depois eles descreveram a dificuldade que aquilo tinha. Isso é saber na pele. Tô pedindo para você que nunca passou pela obesidade ou pelo sobrepeso engordar? Não, não tô pedindo isso. Tem outras formas de nós fazermos sentir na pele o que o cliente vai sentir. Por exemplo, treinando aquele treino que nós iremos passar para ele. O exercício que nós iremos passar para ele. Então, sinta na pele essa emoção, certo? Sexta e última coisa, falar para o cliente tudo que você está fazendo, tudo que te envolve, todos os cursos, estudos, todos os métodos que você está aprendendo, debata, converse com o seu cliente, fale para ele. Inclusive essa quinta coisa, fale para ele que você treinou aquele treino que está passando para ele. E mostre empatia. Você sentiu a dificuldade que é aquele treino. Porque não venha falar para mim que, Thiago, eu não sinto dificuldade em nada, eu treino tudo, tudo para mim é prazeroso. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Você não sente prazer em treinar, você apenas aumentou o seu limiar de suportar aquilo. E eu falo isso por quê? Porque eu não gosto de treinar? Pelo contrário, eu treino 6 vezes por semana, amo treinar. Thiago, por que você não treina 7? Porque eu descanso um dia e tem na minha organização, eu sou muito bem organizado, eu tenho meu dia de descanso, que ninguém me tira, e meus resultados eles aparecem, tanto em nível estético quanto em nível de saúde, porque tem uma organização. E eu sofro para treinar, então não fale para o seu cliente que é bobagem, não fale para o seu cliente que ele está choramingando à toa, não fale isso, e mostre empatia para ele, e se você, claro, fez o treino que ele fez, que você passou para ele. Você vai ter uma reação dele assim tão positiva quando você falar para ele nesse quesito. Falou, esse treino que você fez, o que você achou? Gostei, eu fiz ele ontem, fiz ele semana passada. E você foi muito bem, viu? Porque eu senti a dificuldade XYZ dentro desse treino e você tá de parabéns pelo seu desempenho. Cara, você mostra empatia pelas pessoas, você ganha muitos pontos ali com o seu cliente no sentido de autoridade. Por quê? Sabe daquilo que se faz a pessoa que usufrui daquilo que ela vende.
Então, se você vende exercício físico, aplique em você mesmo em primeiro lugar. E outras coisas para falar para o seu cliente. Por exemplo, você está fazendo um curso do método Personal to Life, por exemplo, que eu falei para os personal trainers quando fizeram a primeira turma, que foram formados em dezembro do ano passado, eu falei para eles assim, falei, fale para os seus alunos que você está fazendo um método que é para aprender a aprimorar a venda, para aprender a entender as necessidades do cliente. Fale para eles. E tem alguns relatos, depoimentos nesse sentido de que o quão positivo foi. Porque, às vezes, nós sabemos que você realizar uma periodização ondulatória, você aumenta a possibilidade de resultado, diminui o risco de lesão, mas o cliente não sabe. Então, se você passa uma informação dessa, você treinou aquilo que você passou para ele, e aí você falou para ele isso, depois ele fez o exercício, e você explicou isso para ele, falou, ó, segundo algumas meta-análises, que já tem meta-análise de periodização ondulatória, por exemplo, você consegue melhores resultados de força e hipertrofia, por exemplo, já tem algumas meta-análises nesse sentido, e como eu sempre digo, se você tem interesse, manda para mim um direct, que eu mando o artigo inteiro, na íntegra para vocês, e aí você vai falar para o cliente, fala, sabia que isso daí aumenta a possibilidade do resultado que você quer e diminui o risco de lesão? Fale para o cliente essas possibilidades na qual ele tem. Fale para o cliente que você está lendo um livro que fala sobre um X assunto. Fale para o seu cliente sobre o filme, sobre o seriado que você assistiu. Fale, claro, baseado no perfil que ele tenha. Porque tem clientes que não assistem filmes, por exemplo, e seriados. Eu tenho cliente assim, então eu não converso com ele sobre o filme e seriado que eu assisti. Mas eles adoram, por exemplo, futebol. E aí eu acompanho algumas coisas do futebol para poder falar com ele aquilo que ele gosta também. Então, sexta coisa que você precisa saber urgente, fale com os seus clientes. E aí nós vamos chegando ao final desse vídeo. Agradeço muito a vocês que ficaram até aqui. YouTube, Facebook, aqui no Instagram, muito obrigado. Estou preparando aí um conteúdo cada vez melhor para poder ajudar o personal trainer a conseguir 5 clientes ou mais por mês, ou seja, ter uma agenda produtiva, não é uma agenda lotada. Assim como da história que contei do conhecido lá da agenda lotada, cobrava barato e perde toda a sua liberdade. Não. Venham, indiquem para outros profissionais que você acha que vai ajudar esse tipo de conteúdo, que ajuda a ter clientes eletivos, bons clientes na sua agenda, que paguem bem, te valorizem e que você consiga dar um método para ele, para dar o resultado que ele precisa. Indiquem para outros profissionais, curta esse vídeo e aguardem os próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima!